Em Mateus, capítulo 24 e versículo 34, está escrito assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O céu pode desaparecer, mas a palavra de Deus, de Jesus, não desaparecerá. São verdadeiras. Então, desde minha criancinha, né? Desde minha criança que eu ouvia falar: Jesus vai voltar, Jesus está voltando, não passará, não passa do ano 2000 que Jesus vai voltar. Eu aprendi em toda a minha vida. Porque meus pais me ensinaram assim, né? Meus pais a igreja, né? Que eu frequentava na época, né? Igreja católica. Depois fui para a evangélica, também fala a mesma coisa, que Jesus vai voltar. Então, em toda a minha vida eu fiquei ouvindo isso, né? E vinham as profecias: não passará do ano 2000. Nossa, nesse ano 2000 aí aconteceu muita coisa, muita gente até antecipou a sua morte, né? Eu lembro da época, o jornalismo que passavam. Então, nós já estamos já em 2023. Agora sim, uma criancinha, né? Ouve isso desde bebezinha, né? Ouve dos pais, os pais levam para a igreja, a chamada igreja, né? Que Deus não está lá, ele não habita em paredes, em templos feitos por mãos humanas, né? Ele habita em nós. Então, a criancinha que ouve isso desde bebezinha, já ouve dos pais, como eu ouvi dos meus pais ouviram dos seus pais, então dos avós, dos bisavós. Então, isso é de geração em geração que vai passando esse ensinamento, né? Então, um ensinamento, uma mentira, né, falada há muito tempo, aí torna-se verdade. Aí hoje é difícil de quem já teve, né, esse ensinamento desde bebezinha, acreditar hoje, na verdade, né, acreditar em quem hoje entende a palavra de Deus, né, porque hoje muita gente está entendendo, graças a Deus, as mentes estão sendo libertadas, né. Então a pessoa realmente não acredita, né? Não acredita porque aí vamos culpar os pais, os avós, bisavós, os antepassados, né? Porque eles também ouviram aquilo. Então, passa o tempo, né? E Jesus não voltou. E aqui Jesus estava falando para a geração dele. Jesus estava naquela época falando com seus discípulos, com aquele povo. Jesus falava para a geração dele que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Então, tudo aconteceu na geração de Jesus. Tudo aquele templo, né? Aquele templo foi derrubado, aonde adoravam a Deus naquela época, né? Hoje não precisamos mais ir para lugar nenhum, porque Deus vive em nós, Ele vive em nós. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Não necessitamos buscar Ele em lugar nenhum, porque Ele não está lá, né? Então é isso, então a gente ouve desde bebezinha e vai crescendo e vai ensinando para os filhos, para os netos, a mesma coisa, e assim vai, né? E daí a falta de conhecimento, né? E como diz a palavra de Deus, muitos sofrem, perecem por falta de conhecimento. Por isso hoje muita gente sofre, perece por falta de conhecimento. Quando erra, né, faz uma maldade, aí já tira a culpa de si, já põe uma culpa no suposto diabo, né, que a religião também criou esse suposto diabo, um ser espiritual, não entende que é a própria natureza humana,
somos nós mesmos, nós temos o entendimento, existe o bem e o mal, sempre existiu e sempre vai existir. Nós temos que ter consciência que somos nós mesmos que erramos e por isso podemos, né, nos vigiar, errar menos, né? E é dessa forma assim. E por aí vai, né? A religião cada vez mais crescendo, né? É, colocando isso na mente do povo, o povo acaba indo para a igreja por medo, né? Por medo de perder a salvação, de ser liberto. Nós temos que acreditar em Cristo. O único que libertou foi Cristo. Ele morreu para isso, para salvar um povo, uma humanidade da época dele, serviu para nós, serve para nós hoje, futuras gerações. Então leiam a Bíblia com entendimento e saiba que você é um salvo do Senhor, você é um abençoado e Jesus não vai voltar. Hoje é nós que vamos ao encontro dele, porque ele falou isso para a geração dele. Ele falava, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Em outras palavras, né, tem, como eu li aqui, vamos repetir novamente a leitura, 24:34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrer todos os que estão vivos na época de Jesus. E realmente aconteceu. Hoje acontece o seguinte, todos nós que vamos ao encontro, cada um no seu dia, na sua, sabe, porque tudo está determinado por Deus, o tempo que nós temos que viver aqui. Nós vivemos aqui um período de tempo, como meus pais já se foram, meu filho, um filho de quase 22 anos já foi, tá? E se Jesus falou que não passaria todos que estavam... Era para a geração dele, gente. É só ter um entendimento. Hoje somos nós que vamos ao encontro do Pai. Nosso espírito retorna para ele quando a gente chegar o dia e a hora dessa matéria, desse corpo tombar, né? Essa matéria vai para o pó, vai ao pó, vira pó, porque foi do pó que ela veio. E o nosso espírito ele retorna para Deus.